Bom dia, caro aluno cenecista, eu sou o professor Matheus, da área de Sociologia. Bom dia aos professores, aos alunos da Rede Cenecista que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Wilson, professor de Filosofia aqui do Departamento de Filosofia e Sociologia do Sistema de Ensino Senec. E hoje nós estaremos aqui resolvendo algumas questões de Filosofia e Sociologia para fechar aí o esquenta na grande área de Ciências Humanas. Para começar, tanto eu quanto o professor Matheus, né, professor Matheus, trazemos aqui uma boa notícia, né? No Enem de 2014 nós tivemos aí um aumento considerável no número de questões das áreas de filosofia e sociologia no Enem, né? Autores como Epicuro, Habermas, Hannah Arendt e mesmo Galileu Galilei foram algumas das boas surpresas que o Enem nos trouxe, né, professor? Sim, então, aumentou a quantidade de questão aí da área que vem aumentando gradativamente. Isso, né, já é uma tendência que o Enem vem trazendo justamente pela importância dessas questões, né? E diante desse fato, esse aumento dessas questões, gera sempre uma pergunta, né, professor? O pessoal do terceiro sempre gosta muito de perguntar isso. Qual o autor vai cair? Qual que é o filósofo ou sociólogo que vai cair no Enem? E aí é uma pergunta que a gente sempre costuma brincar, que é uma pergunta que não é válida. E por que não é válida? Porque a gente não tem bola de cristal. A gente prepara vocês para conseguir abranger a totalidade das questões que são abordadas no Enem. Muito bem, professor. Aí, nesse sentido, o que a gente pode fazer hoje aqui? Vamos estar trabalhando com vocês para dar mais essa ferramenta, mais esse instrumento aí para sua prova de ciências humanas e especialmente de filosofia e sociologia ser fechada, ser perfeita. O Enem, ele utiliza o quê? Ele utiliza todo o potencial conceitual, interdisciplinar, cultural, político e mesmo reflexivo da cidadania que só a filosofia e a sociologia podem oferecer. Então, o que nós temos aqui, meninos e meninas? A nossa tentativa hoje vai ser apresentar a vocês o que nós estamos denominando de conceitos e conexões, a importância da leitura significativa de textos no contexto do Enem. A tia Célia, a nossa grande tia Célia, acabou de falar aí sobre a importância da leitura do texto motivador e também do comando da questão, e a gente vai tentar pegar para vocês aqui uma instrumentalização, uma ferramenta nova que você pode e deve utilizar aí na resolução da sua prova. Essa leitura significativa de textos, ela vai ser útil não apenas nas questões de filosofia e sociologia, mas em toda a prova de ciências humanas, né? Então o que a gente vai trazer para vocês? Atentem-se aqui no slide comigo. Então, atenção ao quê? Aos textos motivadores, e aqui é o que nós estamos chamando de leitura significativa. Separe o tema. Qual o assunto que esse fragmento filosófico ou sociológico traz a você, né? Qual é o argumento que esse texto traz? Quer dizer, como o autor estrutura logicamente isso aqui que é central, meninos, ó, o posicionamento central do autor. Quer dizer, o que você vai ter que fazer nessa leitura significativa de textos é compreender o que esse fragmento expressa em relação a um pensamento de determinado filósofo ou sociólogo. E isso é muito importante, né, professor Wilson? Porque normalmente os alunos levam tipo os conceitos que tem ou aquele posicionamento que acha para a prova. E o que tem que ficar claro é que não é esse posicionamento que tem que ser levado. E sim, é aquilo que está sendo cobrado ou o posicionamento do autor que são cobrados nas provas. Bem lembrado, professor Matheus. E o que nós precisamos ter clareza aqui, meninos e meninas, é que você precisa justamente juntar a essa leitura significativa alguns dos conceitos prévios vistos em sala. Ou seja, o que a gente está pedindo? Estruture uma leitura sociofilosófica para a prova do Enem. Isso facilita e muito a resolução das questões. Uma atenção mais que especial, como bem lembrou nossa querida tia Célia, aí, tão carinhosa com todos nós, né, ao comando da questão. Isso é fundamental. E aí, ressaltando aquilo que o professor Matheus lembrou, lembrando-se que o comando solicita a visão do autor sobre o tema e não o que você pensa sobre esse tema. Então, você deverá colocar o que você pensa sobre o tema lá na proposta de intervenção da redação, como foi muito bem trabalhado, né, na primeira aula do nosso Esquenta Enem pela querida professora Cíntia, lá da área de redação. Então, lá na proposta de intervenção, você vai poder trabalhar esses elementos do seu posicionamento, mas na prova objetiva de filosofia e sociologia, o posicionamento solicitado é o que o autor pensa sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Dentro da sociologia, o que a gente tem analisado? Que o Enem tem grandes eixos temáticos que são normalmente cobrados. Dentre esses eixos, a gente tem a questão da cultura, a questão do trabalho e a questão do Estado. A questão da cultura, em especial no que diz respeito à diversidade cultural. A questão do trabalho, em especial o que diz respeito à organização do trabalho no século XX, então Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e suas devidas inter-relação com o contexto social. E, junto também com a questão do trabalho, a gente tem a empregabilidade, o que essas alterações técnicas e tecnológicas têm transformado o mundo do emprego na sociedade contemporânea.
E, por último, a questão do Estado, trabalhando em especial a atuação do Estado para a formação da cidadania. Nesse sentido, a gente passa aí para a primeira questão do Enem, que a gente vai trabalhar aqui, que é um Enem de 2014, que tem como subtema a formação cultural. E a habilidade a ser trabalhada é a associar as manifestações culturais do presente a seus processos históricos. E, para isso, eu vou convidar nosso locutor de jogo de botão, o Wilson, para estar manifestando e lendo esse texto aqui, norteador, para a gente. Então vamos lá, professor Matheus, narrando aqui esse belo texto motivador, né? Então vamos lá, a leitura atenta do texto. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário no Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias impressas do dia em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Então, como o professor Wilson estava lendo o texto, ele estava circulando e grifando as palavras, não aleatoriamente. O que isso está mostrando? Como as diferentes formações culturais foram desenvolvendo diferentes técnicas e trocando essas técnicas, ou trocando esse acúmulo tecnológico produzido por essas diferentes culturas. É isso que esse texto norteador está trazendo e mostrando para nós. A partir desse texto, a gente vai ler lá a problemática da questão, o comando da questão do Enem. Então, vamos lá. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da assimilação de valores de povos exóticos. O que eu queria chamar a atenção, em qual momento do nosso texto apareceu a categoria povos exóticos? Em nenhum momento, muito pelo contrário, o texto foi muito diverso e muito feliz ao mostrar diferentes elementos técnicos e tecnológicos sendo apropriados por diferentes culturas. Vamos lá para a alternativa número B. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da experimentação de hábitos sociais variados. Essa daqui é a grande pegadinha dessa questão do Enem. Por quê? A palavra experimentação pode gerar dúvidas. Note, o que está sendo colocado no texto não é uma experimentação, e sim a apropriação de diferentes elementos culturais ou o intercâmbio entre diferentes culturais por diferentes culturas. Então não é só a experimentação, e sim a própria apropriação desses elementos culturais. Vamos lá para a questão número C. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da recuperação de heranças da antiguidade clássica. E daí o nosso amigo filósofo aqui, o professor Wilson, pode até nos dar uma resposta melhor. O que você acha, professor Wilson? Aparentemente não aparece nada aí de antiguidade clássica, a não ser o original romano, mas não é nada a ver com um texto motivador, né, Ou seja, não é o foco da questão que está sendo problemática. Então também posso desconsiderar essa questão. Desconsidere, professor, desconsidere. Então vamos continuar lá na leitura. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Aí, essa é a grande alternativa correta. Por quê? Não é apenas uma experimentação de costumes, e sim a fusão de elementos culturais que são apropriados por diversas culturas, e essas culturas usando esses diversos elementos culturais produzidos também por outras culturas. E, para a gente finalizar, vamos olhar a última alternativa para ver também se ela está correta, incorreta, mais correta e assim por diante. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da valorização de comportamentos de grupos privilegiados. Notem, caros alunos, no texto, em nenhum momento foi trabalhada essa questão de grupos privilegiados. Muito pelo contrário, foi trabalhado questões apontadas tanto por países que a gente tem como desenvolvido, como por aqueles países tidos como desenvolvido, e mostrando como que todos esses países ajudam no processo de formação cultural. Muito bem, professor Matheus, ótima questão. Vamos agora então a uma segunda questão aqui do Enem de 2014, que é específica da filosofia, que tem como subtema Teoria do Conhecimento em Platão e habilidade de interpretar os elementos centrais do conhecimento verdadeiro para Platão e suas consequências nos campos político e estético. Então, meninos, eu quero, antes de tudo, falar que essa proposta nossa de uma leitura significativa dos textos do Enem, ela é aplicada não apenas a um texto estruturado como um fragmento de um autor específico da filosofia ou da sociologia, mas também
principalmente através das imagens. Então essa leitura significativa ela é aplicada também à perspectiva imagética. Percebam aqui o que o Enem de 2014 fez. Ele apresentou o famoso afresco do Rafael Sanzio, que está lá no Palácio Apostólico do Vaticano, denominada a Escola de Atenas, e colocou ao centro o nosso amigo Platão aqui do lado esquerdo, né, com o dedo apontado para cima. Né? Então, aqui você percebe que Platão também tem em mãos uma obra que é justamente o Timeu, que é a obra em que Platão vai narrar a origem e a constituição do mundo das ideias e do mundo sensível. Né? Por outro lado, você tem aqui do lado esquerdo, né, o nosso amigo Aristóteles com a mão para baixo. Percebam, esse gesto de Aristóteles é muito significativo. Lembrando sempre que Aristóteles, por meio do processo de abstração e de valorização das sensações expressas lá na metafísica, está colocando a importância da sensibilidade para o conhecimento sensível. Percebam que existe uma oposição central aqui, né? A eterna luta entre Platão e Aristóteles na história da filosofia. E Aristóteles tem nas mãos aqui o livro Ética Nicômaco escrito para o seu filho. Percebam, os elementos da imagem já nos possibilitam uma análise sobre esses dois sistemas filosóficos. Então, o que nós temos que atentar? A imagem também deve ser lida de maneira significativa. Uma imagem no Enem nunca é ilustrativa. É muito importante ressaltar isso. Então, aqui, meninos e meninas, a gente tem o comando dessa questão. Se atentem comigo aqui na leitura. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre A. Percebam, vou fazer a leitura de todas as alternativas para que vocês percebam que o comando está direcionando qual é a significação do gesto de Platão apontando para o alto. Alternativa A. O gesto de Platão, né, é a instância no qual o homem descobre o quê? A suspensão do juízo como revelador da verdade. Alternativa B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Alternativa C. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Alternativa D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Alternativa E. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Quero chamar a sua atenção aqui para duas alternativas. Percebam que no transcorrer da leitura, você já percebe que essa questão da suspensão do juízo é uma coisa que está muito mais na filosofia helenística e também na fenomenologia contemporânea, a partir dos trabalhos de Husserl. Né? Você tem aqui na alternativa D, essa essência das coisas sensíveis no intelecto divino, muito mais como uma alternativa voltada talvez para as teses de Agostinho na filosofia medieval. E na alternativa E, você tem uma ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Quer dizer, todos nós sabemos, amigos, que Platão desconsidera a esfera sensível, quer dizer, o nosso mundo da vida, como esfera para conhecimento válido. Né? Então isso tem que ficar bem claro. Então a gente poderia ter uma dúvida entre a alternativa B e a alternativa C, professor Matheus. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Platão está colocando o dedo para cima e não está remetendo essa questão do Deus? Olha só, o Matheus acabou de incorrer num erro aqui, meus amigos, que muitos de nós podemos incorrer. Por quê? Porque muitas vezes você vem para a prova do Enem e toma o seu posicionamento pessoal. O dedo do Platão apontando para cima não tem nada a ver com a perspectiva do Deus cristão, cara amigo Matheus. Por quê? Então é por isso que nós estamos falando sobre a leitura significativa de textos. Porque a partir daqui, o posicionamento é do Platão, não é o seu. Então isso tem que ficar claro para a prova do Enem em filosofia e em sociologia. Nesse sentido, evitando esse erro cometido pelo professor Matheus, sobra-nos o quê? Alternativa B. Realidade inteligível, que você nos conceitos prévios, vistos aí com o seu professor, deve ter entendido que essa realidade inteligível tem a ver com o mundo das ideias perfeitas, que são separadas, formas perfeitas e imutáveis, por meio do quê? Do método dialético. Platão vai falar de dialética ascendente, que nos leva até a compreensão do conhecimento verdadeiro, ok? Agora a gente vai passar por uma terceira questão aí que a gente selecionou, do Enem 2014, que tem como tema o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. E dentro dessa questão está sendo trabalhada a habilidade de identificar os registros sobre o papel das técnicas e tecnologias para a organização do trabalho e da vida social. Então vamos lá. Aqui a gente vai retomar de novo aquilo que o professor Wilson estava falando da leitura significativa dos gráficos. Pegando o quê? A gente tem o quê? A questão do fornecedor em duas instâncias diferentes, a partir de dois modelos de produtivos diferentes. O que essas imagens vêm nos mostrando? Primeiro, no primeiro modelo aqui, no nosso primeiro exemplo aqui, nosso primeiro gráfico, o que vai mostrar? A gente tem um fornecedor, esse fornecedor fornece matéria-prima para um estoque de uma fábrica, essa matéria-prima vai para a produção dessa fábrica, isso aí vai gerar um novo estoque de produtos já industrializados prontos, e por fim a gente tem um consumidor final. Então, note, o que desencadeia a produção aqui é o próprio fornecimento da matéria-prima, ou seja, uma característica típica do modelo taylorista-fordista de produção. Ou seja, você não sabe se a gente vai vender ou não aquela mercadoria. A gente apenas
produz e depois a gente joga essa mercadoria ao mercado. Já no segundo modelo aqui produtivo, o desengate, o que vai dar o start produtivo, vai ser o próprio consumo, o próprio mercado consumidor é que vai dar um engate para a cadeia produtiva ocorrer, como está mostrando aí no segundo elemento gráfico. Ou seja, a partir de uma demanda de uma determinada mercadoria, é tipo passar do comando para a fábrica, essa fábrica solicita aos seus fornecedores as matérias-primas necessárias, e as matérias-primas necessárias são encaminhadas para a fábrica, enfim, o produto é gerado, mas já com o mercado consumidor tipo, estável, dado, necessário para o consumo daquela mercadoria. Então, a gente tem um jogo de 2 estoques, enquanto que no segundo modelo o estoque não existe. Tudo bem, gente? Está claro para todo mundo esses dados? E assim a gente vai lá para o comando da questão. E aqui eu queria ressaltar uma coisa. Essa questão do Enem 2014 tem uma problemática diferente a respeito do comando, porque o comando é propriamente uma pergunta. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Então, não é uma continuação como normalmente o Enem vem atribuindo os comandos da questão. Então, vamos lá. A alternativa número A. A origem da matéria-prima. O que eu queria chamar a atenção? A origem da matéria-prima que não é o grande diferencial. Apesar de os fornecedores estarem em lugares diferentes, a problemática não é da matéria-prima. Eu posso ter uma mesma fábrica, tipo, consumindo aço, usando de um mesmo fornecedor, mas a partir de uma organização diferente do modelo fabril, do modelo de produção fabril, que é o que justamente mostra a questão. Então, essa primeira alternativa a gente pode desconsiderar ou entender ela como equivocada. Vamos lá para a segunda alternativa. Qualificação da mão de obra. Existe uma diferente qualificação da mão de obra entre esse modelo e esse modelo, o modelo taylorista-fordista e o modelo toyotista? Sim, o trabalhador do toyotismo é um trabalhador polivalente, enquanto o trabalhador do modelo taylorista-fordista é um trabalhador já especializado e assim por diante. Mas a grande problemática levantada para a questão não diz respeito também à qualidade da mão de obra do trabalhador, ou à qualificação da mão de obra do trabalhador. Alternativa número C, velocidade de processamento? Também não, caros estudantes. Também a questão não problematiza a velocidade. A gente nem tem como ter noção da velocidade nesses dois modelos. Então, vamos lá para a alternativa D. Alternativa D, necessidade de armazenamento de matéria-prima e produtos já industrializados. Pronto, essa é a grande alternativa, porque a partir dessa alternativa, a gente realmente tem a diferença entre os dois modelos. Um está tentando fazer o quê? Um consome e produz estoques, tanto de matéria-prima como de produtos já industrializados, que é esse primeiro modelo aqui, enquanto que esse segundo modelo produtivo, em nenhum momento a questão do estoque está posto. E, por último, só para a gente finalizar, a alternativa C, amplitude do mercado consumidor. Também o nosso gráfico aqui não mostra essa problemática para a gente. Então, a gente não pode entender isso como certo ou errado também. Tudo bem, professor Matheus. Para finalizar, gente, essa questão da leitura significativa de imagens, eu aproveitei o gancho aqui do professor Matheus e trouxe uma imagem aqui da capa do Leviatã, né, uma obra do Thomas Hobbes, só para a gente finalizar um pouco dessa questão da leitura significativa de imagens. Quem fez o ENEC esse ano, inclusive, percebeu que havia uma questão lá. Percebam como essa imagem da capa do Leviatã de Thomas Hobbes demonstra o soberano, né? Então, quer dizer, um grande soberano feito por diferentes cabeças, né? Vocês percebem aqui que existem vários camponeses aqui que compõem esse corpo do grande Leviatã. Essa ideia é central em Hobbes. Então, quer dizer, nós celebramos o contrato, cedemos o nosso direito de nos governar a esse grande soberano que deve ser idolatrado na terra como Deus é idolatrado no céu. E dois elementos centrais aqui, só para a gente finalizar essa questão da leitura de imagens. Nós temos aqui, na mão direita, a espada, símbolo do poder civil, e na mão esquerda, o báculo, símbolo do poder religioso. Então, nesse aspecto, percebam como essa imagem nos dá todos os elementos centrais para pensar como Hobbes legitima o poder do soberano a partir dessa questão da garantia que esse soberano traz pela paz e defesa do nosso povo. Então, assim, a gente finaliza um pouco essa questão da leitura de imagens e passa agora para mais uma questão, aproveitando o gancho aqui de Thomas Hobbes, né, com o subtema aí do
ENEC 2015, eles resolveram essa questão sobre contratualismo, que tem como habilidade julgar o contexto e os conceitos apresentados por Hobbes, Locke e Rousseau como contribuições do pensamento moderno à teoria política. Vamos lá agora fazer mais uma vez esse exercício da leitura significativa do texto. Vamos lá. Texto 1. A passagem do estado de natureza ao estado civil, acompanhem comigo aqui, né, produz no homem uma mudança considerável, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça. Só então, assumindo a voz do dever, o lugar do impulso físico, e o direito, a do apetite, o homem que até então não levava em conta senão a si mesmo, se viu obrigado a agir com base em outros princípios, e a consultar o quê? A razão, antes de ouvir seus desejos. Percebam, os conceitos prévios para a resolução dessa questão, vamos prestar atenção aqui. Você já tem que saber que Rousseau é um contratualista e como Rousseau vai pensar a noção de instituição, de pacto social. Como Rousseau vai colocar o pacto social na instituição da sociedade civil como algo vinculado a uma racionalidade que leva você a abandonar o impulso, o desejo, pela razão. Então você começa a pensar antes de agir. Basicamente é isso que o texto apresenta. O texto 2, que também é de Locke, acompanham comigo aqui, que é um filósofo contratualista, diz o seguinte, lá no segundo tratado sobre o governo civil. Por poder político, então, eu entendo o direito de fazer leis, a fim de regulamentar e de preservar a propriedade, assim como de empregar a força da comunidade para a execução de tais leis e a defesa da república contra as depredações do estrangeiro. Tudo isso tendo em vista apenas o bem público. Percebam aqui, meninos e meninas, que os dois textos motivadores acaba que nos leva a perceber a diferença central na noção de instituição social para os dois autores. Por quê? A partir da leitura do Locke, a gente percebe que a sociedade civil em Locke tem como função central, a partir da lei, a garantia da propriedade privada. E observem o comando dessa questão. Essa questão é muito peculiar, ela ajuda a gente a ampliar essa noção dos contratualistas aí. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam uma noção de sociedade civil que pode ser diferenciada pela questão do ou da. Então, quer dizer, vou ler as alternativas diretamente aqui para que vocês percebam. O que nós estamos buscando? A partir dos textos motivadores, o que diferencia a noção de sociedade civil em Rousseau e em Locke, ok? Então a primeira alternativa, a alternativa A, diz lei. Dado que para Rousseau a lei é fundamentalmente fruto da razão, e para o segundo autor, a lei deve ser empregada pela força de seu governante. Percebam, isso não tem nada a ver com a filosofia de Locke, está muito mais para a perspectiva hobbesiana, né? Muito mais para a tese do Hobbes. Alternativa B, propriedade privada é o que diferencia a sociedade civil para Locke e para Rousseau, pois para Rousseau, esta se coloca no plano do desejo natural do homem, enquanto para Locke é vista como direito e atributo do Estado centralizado. Mais uma vez, o pensamento de Locke, meninos e meninas, é importante lembrar isso, ele não é marcado por uma tentativa de centralização. É só lembrar do contexto histórico em que Locke está produzindo a sua filosofia, lá na Revolução Gloriosa e na Revolução Puritana em Inglaterra. Né? Alternativa C. Estado de natureza, pois para Rousseau há um sentido positivo no selvagem pelo uso do direito e do dever, enquanto em Locke o estado de natureza é marcado pelas depredações dos estrangeiros. Quer dizer, o estado de natureza não tem em Rousseau uma característica do direito, né? O direito é uma característica da sociedade civil, então a alternativa está incorreta. Alternativa D, propriedade privada, pois para Locke a lei deve garantir o direito de todos à propriedade por meio do bem comum, enquanto em Rousseau temos a propriedade como mero desejo natural que deve ser superado. Isso não está expresso em nenhum dos dois fragmentos. Agora vamos lá, meninos, finalizando, né? Alternativa E. O que diferencia tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam a noção de sociedade civil que pode ser diferenciada pela questão da, vamos lá, lei, dado que para Rousseau essa se instaura a partir da discussão racional que implica a noção de justiça, totalmente conforme o texto motivador. E para Locke, a lei é diretamente ligada à ideia de propriedade. Então percebam, por uma leitura significativa e com esses conceitos prévios, nós conseguimos chegar à consideração que apenas a alternativa E responde de maneira satisfatória a nossa pergunta. A quinta questão, por sua vez, é uma questão também do Enem 2014, tem como subtema Estado e Cidadania. Habilidade analisada é analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças, às legislações ou nas políticas públicas. Então vamos à leitura então aqui, caro professor Matheus, né? A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que até o momento a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. Vamos lá para o comando da pressão, então, professor Wilson. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil, diante de evento ocorrido de 64 a 88, ou seja, o período ali da ditadura militar.
o objetivo dessa iniciativa é... O que eu queria chamar a atenção aqui, por que a gente trouxe essa questão para a sociologia, que muito pode pensar que é de outra área, mas, na verdade, aborda a grande humanidades? É porque essa questão aqui vai trabalhar no sentido de uma interrupção de um processo democrático que a sociedade brasileira tem. Ou seja, colocando uma nova forma de socialização a partir do regime ditatorial, que é ocorrido no Brasil de 64 a 88. Então, vamos lá para o comando e para as alternativas. O objetivo dessa iniciativa é anular a anistia concedida aos chefes militares. Em nenhum momento o nosso texto norteador vai mostrar essa problemática. Então, a gente já pode, de cara, anular essa questão. Vamos lá para a segunda alternativa. O objetivo dessa iniciativa é rever as considerações judiciais aos presos políticos. Condenações judiciais aos presos políticos. Desculpa aí, gente, é falha, mas é isso aí mesmo. Nervosismo da hora, tem hora que é difícil, só quem está aqui que sabe. Enfim, vamos lá de novo para não evitar qualquer dúvida. O objetivo dessa iniciativa é rever as condenações judiciais aos presos políticos. Então, nota, em nenhum momento no nosso texto isso foi problematizado. Então, também podemos anular. A gente podia discutir se isso foi colocado. Por alguns grupos que estão dentro da Comissão da Verdade, isso é colocado. Mas esse não é o grande objetivo da Comissão da Verdade. Vamos lá para a terceira alternativa. O objetivo dessa iniciativa é perdoar os crimes atribuídos aos militares esquerdistas. Vamos lá, novamente, tem grupos dentro da Comissão da Verdade que defendem esse ponto de vista? Sim, mas é o que foi trabalhado pela alternativa, pelo nosso texto motivador e assim por diante? Não, então também vamos desconsiderar essa alternativa. Vamos lá de novo. O objetivo dessa iniciativa é comprovar o apoio à sociedade aos golpistas comunistas? Também não, pessoal. Vamos lá, voltamos pela mesma questão. Existem grupos dentro da Comissão da Verdade que vai colocar essa problemática? Existem, mas é esse o objetivo da Comissão da Verdade? É isso que a questão está trazendo como problemática principal? Não é. Então também podemos desconsiderar. A última alternativa, o objetivo dessa iniciativa é esclarecer as circunstâncias de violação dos direitos humanos, que é o que justamente o que a gente estava colocando no texto, que nesse período houve uma quebra dos direitos humanos ou de um processo de socialização democrática pelo qual a sociedade brasileira vinha passando. Então essa se coloca como a grande alternativa correta dessa questão do Enem. Questão bem interessante, hein, professor? Interdisciplinar, é sempre bom colocar essas questões aí dos direitos humanos, que finalmente a gente tem essa investigação sobre os fatos da ditadura militar brasileira. Então vamos para a última questão de hoje, né? A questão 6, o ENEC 2015, subtema Racionalismo Cartesiano, habilidade, perceber e descrever as peculiaridades da compreensão do que é científico a partir da filosofia moderna. Então aqui nós temos dois autores, né, basicamente, que são cobrados com mais frequência no Enem, que é o Descartes e o Hume, sempre aparecendo aí em torno dessa briga entre racionalismo e empirismo. Para finalizar, uma leitura do texto motivador. Ora, o que se deve notar é que sua percepção ou a ação pela qual é percebida não é um ato de ver, de tocar, de imaginar, e nunca o foi, embora antes o aparecesse. Mas é uma expansão só da mente, isso aqui tem que ficar claro, que pode ser imperfeita e confusa, como antes era, ou clara e distinta, como agora. Segundo, presto menos ou mais atenção às coisas de que se compõem. Então, lá nas meditações cartesianas, o Descartes está justamente colocando que até a percepção que você tem não são propriamente questões sensíveis, mas são, antes de tudo, inspeções da sua mente, né? Então, essa inspeção da mente acaba que configura de maneira clara o racionalismo cartesiano. Vamos para o comando dessa questão. O fragmento acima apresenta uma das bases do racionalismo cartesiano, dado que, vamos lá, alternativa A, ao apontar a percepção como atividade do pensamento, o autor apresenta e fundamenta as ideias inatas. Percebam, aqui essa alternativa A, meninos, eu quero chamar a atenção para vocês por uma coisa. O Descartes vai falar de ideias inatas? Vai, mas o fragmento não está falando. O fragmento está falando que a percepção é uma expansão da mente, né? Então percebam, o fragmento utilizado aqui no texto motivador não trata dessa questão. Então, obviamente, a alternativa A está incongruente com o comando da questão, né? Alternativa B. Ao apontar como razão e experiência estão em concordância em torno do conhecimento, o autor apresenta uma nova possibilidade de se pensar a sensibilidade. Percebam, Descartes faz a distinção, né, entre a res cogitans e a res extensa, entre a coisa sensível e a coisa pensante. Então, a alternativa B é totalmente incoerente com o pensamento cartesiano. Alternativa C. Ao apresentar o ver, o sentir e o tocar como expansões da mente, o autor demonstra que a experiência sensível é fundamental para a construção da ciência. Pelo contrário, o Descartes chega a utilizar aqui, né, embora o aparecesse, quer dizer, então percebam, a sensibilidade, os sentidos são enganosos para Descartes. Isso é central no racionalismo cartesiano e isso tem que estar claro para vocês aí para a realização dessa prova do Enem.
A alternativa D. Ao apresentar o ver, o sentir e o tocar como pensamentos ou inspeções da mente, o fragmento aponta a clareza e objetividade presentes apenas no pensar. Percebam, meninos e meninas. Vamos dar uma lida na E aqui só pra gente voltar para essa D, porque ela parece bem coerente. Alternativa E. A sensação de ver, de sentir e de tocar são produtos da clareza e objetividade de nossas percepções e não possuem qualquer confusão ou imperfeição racional. Percebam, está indo justamente contra o que o texto motivador nos diz. Por quê? Porque na perspectiva cartesiana, o ver, o sentir e o tocar são expansões da mente que têm uma determinada clareza e objetividade, né? Clareza e distinção, como Descartes gosta de usar lá nas meditações cartesianas, que estão presentes apenas na esfera do cogito. Quer dizer, nós existimos porque pensamos. A famosa formulação cartesiana, cogito ergo sunt, penso, logo existo. Então, consequentemente, a alternativa correta dessa questão, meninos e meninas, é a alternativa D, ok? Assim, meninos e meninas, né, nós chegamos aqui com muita alegria, né, dando as boas-vindas ao professor Matheus também com a gente agora, ao fim de mais um Esquenta Enem na área de Ciências Humanas. Gostaríamos aqui de parabenizá-los por esse percurso desse ano, foi muito bom estar com vocês aqui, estar compartilhando esses momentos, dizer a todos vocês de toda a Rede Senex, vocês estão preparados, gente. Vamos tentar utilizar esse instrumental que cada uma das áreas foi passando e realizar uma prova tranquila, vocês já são vencedores, né? Peguem agora a sua vaga, façam uma prova tranquila, sejam muito felizes, né? E tenham muita fé que essa vaga é sua, tá bom? Como o Jefão falou, também não vou desejar boa sorte, porque eu acho que aluno cenecista não precisa de boa sorte, estudou durante o ano, vai ter calma para fazer a prova. Infelizmente, não vou ter ninguém do terceiro ano comigo no cursinho. É isso que eu espero de todo mundo. Então, um abraço para todos aí. Estamos encerrando mais essa videoaula aí com vocês. Tá, joia. Muito obrigado a todos. Uma ótima prova. Fiquem tranquilos e boa sorte. Um abraço a todos os alunos cenecistas.